Levei o sarcasmo longe demais e agora meu cabelo é azul. Ok, olha só, esse aqui é o meu cabelo. Sim, ele é azul, um azul que berra. Eu acabei de tomar uma péssima decisão. E o motivo? O motivo é que eu levei o sarcasmo a um nível estratosférico. Fiz tudo isso para provar que eu estava certo, para esfregar a verdade na cara da minha família. E no fim, descobri que o culpado que eu tanto procurava não era bem quem eu imaginava. E agora? Agora eu tenho cabelo azul e uma história ridícula para contar. Tudo começou como a maioria das tragédias familiares, na mesa de jantar. Lá em casa tinha uma regra não oficial, quase uma lei da física. Se um fio de cabelo aparecesse na comida, qualquer comida, a culpa era minha. Ponto final. Sem discussão, sem defesa. Eu já era culpado antes mesmo de abrir a boca. Naquela época, meu cabelo era comprido, escuro e, pelo visto, com um desejo de morte, porque vivia se atirando nos pratos dos outros. Pelo menos era o que todo mundo dizia. Achei um cabelo na minha lasanha. Minha mãe falava, com o garfo no ar, apontando para o fio como se fosse a arma do crime. E lá estava ele, solitário e escuro, em cima do queijo. Todos os olhares, como se tivessem ensaiado, viravam para mim. Eu suspirava. Mãe, meu cabelo está preso num coque tão apertado que está cortando a circulação do meu cérebro. É impossível ser meu. Aí minha irmã, a advogada de acusação da família, entrava em ação. Ah, claro! Então o cabelo brotou do nada? Ganhou vida e se jogou no prato da mamãe? Super lógico. O sarcasmo dela era afiado. Mal sabia ela que estava me dando ideias. E isso não era uma vez ou outra, era sempre. O cabelo na comida era o fantasma que assombrava a nossa casa. Tinha o cabelo no estrogonofe, o cabelo no arroz e o famoso cabelo no bolo de aniversário do meu pai, que causou um silêncio tão pesado que dava para cortar com uma faca. A cada vez, minha defesa ficava mais fraca. Eu já tinha tentado de tudo. Eu nem pisei na cozinha hoje. Deve ser do gato. Será que não é uma fibra do pano de prato? Nada funcionava. A culpa era sempre minha. A paranoia começou a bater. Eu passei a andar pela casa com o cabelo preso com 3 elásticos e uma piranha, parecendo um abacaxi. Eu só comia depois de todo mundo, olhando meu prato como se estivesse desarmando uma bomba. Mas não adiantava. Os fios continuavam aparecendo. Eu estava sendo assombrado pelo meu próprio cabelo. A gota d'água foi numa noite de pizza. Uma pizza linda, cheirosa, perfeita. Meu pai pegou a primeira fatia, ergueu no ar, o queijo esticou igual em comercial, e lá estava ele pendurado na borda. Um fio escuro, traidor. Meu pai olhou para o fio, olhou para mim e só balançou a cabeça, decepcionado. E o silêncio dele foi 1000 vezes pior do que um grito. Foi ali que a lâmpada do sarcasmo explodiu na minha cabeça. Se o problema era a cor do meu cabelo, a solução era óbvia. Eu precisava de uma prova que ninguém pudesse ignorar. Querem saber? Anunciei para todo mundo, numa calma que assustou até a mim. Vocês têm razão, a culpa é minha. Meu cabelo é do mal. Então, pelo bem dessa família, eu vou tomar uma atitude drástica. Minha mãe parou de mastigar. Que atitude? Eu dei um sorriso que não chegou nos olhos. Vou pintar o cabelo, mas não de qualquer cor. Vou pintar de uma cor que não deixa a menor dúvida. Uma cor que grita, não fui eu. Vou pintar de azul. Azul elétrico. Azul marca-texto. O tipo de azul que machuca a vista. Silêncio total. Minha irmã riu, achando que era piada. Até parece, você não tem coragem. Ah, minha querida irmã, nunca subestime a capacidade de alguém que foi empurrado para o limite da sanidade. No dia seguinte, fui direto para a farmácia. Ignorei os castanhos, os loiros, os ruivos. Fui direto para a prateleira das cores fantasia, com nomes tipo Rebelião Marinha e Tsunami de Cobalto. Escolhi o azul mais agressivo que achei. O processo foi um desastre. O banheiro ficou parecendo a cena de um crime onde mataram um Smurf. Minhas mãos ficaram azuis. Minha toalha favorita se foi para sempre. E por um segundo, quando me olhei no espelho com aquela gosma azul na cabeça, pensei, talvez eu tenha ido longe demais. Mas aí eu lembrei do olhar de decepção do meu pai. E a coragem voltou. Quando finalmente lavei e sequei, o resultado foi glorioso. Era um azul vibrante, inconfundível, quase radioativo. Perfeito. Eu era a prova viva da minha inocência. Eu desci para jantar naquela noite me sentindo o rei do mundo. Minha entrada foi épica. O queixo da minha mãe caiu. Meu pai se engasgou com a água. Minha irmã só ficou me olhando de boca aberta e falou, Você fez mesmo, você é maluco. Não sou maluco, respondi jogando o cabelo azul de um lado para o outro. Sou um gênio. A partir de hoje, se acharem um fio de cabelo escuro na comida, já sabem que não é meu. Fim de papo.
Sentei-me na mesa com a pose de um detetive que resolveu o caso do século. A gente comeu num silêncio estranho, mas eu estava em paz. Uma paz que durou exatas 24 horas. No almoço do dia seguinte, o grito da minha irmã. Eu não acredito. Corri para a cozinha, já com um sorriso no rosto. Que foi? Achou um cabelo azul? Porque se for, pode botar na minha conta. Ela apontou para a salada de batata. E lá estava, um fio de cabelo, escuro, comprido, me desafiando. Eu gelei. Como? Como assim? Olhei para minha cabeça. Azul, totalmente azul. Olhei para o fio no prato, totalmente escuro. Mas não faz o menor sentido, gaguejei. Minha mãe me olhou com uma nova teoria. Será que os fios antigos ainda estão caindo? Os que já estavam soltos antes de você pintar? Era uma possibilidade horrível, que destruía todo o meu plano, mas era a única que a gente tinha. Nos dias seguintes ficou pior. Os fios escuros continuavam aparecendo. Minha ideia de mestre tinha dado totalmente errado. Agora, eu não era só o culpado de sempre. Eu era o culpado de sempre com um cabelo azul ridículo. A paranoia na casa mudou de nível. Não era mais sobre mim. Agora era um mistério de verdade. De onde estavam saindo esses fios? Começamos a desconfiar de tudo. O gato foi investigado. Pelo curto e cinza inocente, as visitas eram analisadas na porta. Minha irmã sugeriu que talvez a casa fosse mal assombrada por um fantasma de cabelo comprido. Meu pai, sempre prático, botou a culpa nos filtros do ar-condicionado. E eu? Eu comia meu miojo sozinho no quarto, com meu cabelo azul servindo de lembrete constante do meu fracasso. Eu não podia desistir. Eu tinha sacrificado a dignidade do meu cabelo pela verdade e me recusava a sair dessa história como o louco do cabelo azul. Eu precisava de respostas. Era hora de investigar a sério. Meu plano era simples. Eu virei o CSI da cozinha. O centro de tudo era sempre perto do fogão. Então, num sábado à tarde, com a casa vazia, comecei a Operação Fio Fantasma. Limpei cada milímetro da bancada. Olhei cada gaveta. E então vi uma coisa. Enfiada entre o fogão e a parede tinha uma escova. Não de cabelo. Uma daquelas escovas de cozinha velhas, de madeira, com cerdas de plástico compridas, duras e escuras. O tipo de escova que a sua avó usa para arear panela. Ninguém usava aquilo há anos. Estava lá, esquecida, juntando pó e gordura. Peguei ela com a ponta dos dedos, como se fosse um objeto amaldiçoado. As cerdas estavam gastas, várias delas quebradas, soltas. Puxei uma. Era comprida, era escura, era idêntica ao cabelo que infernizava as nossas refeições. Meu queixo foi no chão. Eu peguei a cerda de plástico e comparei com um fio do meu cabelo antigo. Era igual. A textura, a grossura, num olhar rápido durante o jantar, era muito fácil confundir com um cabelo de verdade. Eu segurei a escova no ar. O culpado era esse o tempo todo. Um objeto. Uma escova velha e podre estava se desfazendo na nossa comida. Toda vez que alguém ligava o fogão, o calor ou a vibração fazia uma cerda velha cair na panela mais próxima. Eu não sabia se ria ou se chorava. Todo o drama, as acusações, a paranoia, o meu cabelo agora permanentemente azul. Tudo por causa de uma escova de R$5. A revelação para a família foi um evento. Marquei uma reunião na cozinha, igual nos filmes. Botei a escova vilã na mesa, do lado de uma das provas que a gente tinha guardado. Família, eu comecei com a voz carregada de drama. Passei semanas sendo acusado injustamente. Levei meu sarcasmo e meu cabelo a um ponto sem volta. E hoje eu encontrei o verdadeiro culpado. Mostrei a escova. O silêncio foi total. E aí veio a risada. Não uma risadinha, uma gargalhada histérica de sair lágrima. Meu pai teve que sentar-se. Minha mãe ficou vermelha. Minha irmã estava praticamente rolando no chão de tanto rir. Eu fui inocentado, mas a que custo? No fim, a justiça foi feita. A escova foi jogada no lixo numa cerimônia solene, e os cabelos fantasmas sumiram para sempre. Eu fui perdoado e recebi um pedido de desculpas oficial, o que foi legal. Mas a real é que, toda manhã, quando eu me olho no espelho, eu lembro dessa saga. Eu vejo esse cabelo azul e penso na linha fininha que separa uma boa ideia de uma péssima ideia. Levei o sarcasmo longe demais? Com certeza. O resultado? Meu cabelo é azul, e eu virei uma lenda na família. A história do dia em que eu declarei guerra a um fio de cabelo e acabei lutando contra uma escova de plástico. E a moral da história é, sei lá, verifiquem suas escovas velhas, ou talvez às vezes a solução mais dramática não é a melhor. Ou quer saber, às vezes a gente só tem que abraçar o caos e pintar o cabelo da cor que der na telha. E agora eu quero saber de vocês. Qual foi a coisa mais maluca ou exagerada que você já fez só pra provar que estava certo? Me conta aqui nos comentários, porque eu preciso muito saber que não sou o único. E se você gostou de assistir a minha crise capilar, deixa um like e se inscreve no canal, porque, pelo nível das minhas decisões, com certeza vem mais história bizarra por aí.